Nós vamos falar agora aqui no CBN São Paulo sobre um musical original brasileiro livremente inspirado no disco Refazenda do Gilberto Gil. Eu estou falando do espetáculo Jeca, um povo ainda há de vingar. E quem nós estamos recebendo hoje aqui no CBN São Paulo para falar sobre esse espetáculo? A Miriam Blanco, que é atriz da peça, idealizadora do projeto e coordenadora da pesquisa para esse espetáculo. Miriam, seja bem-vinda. É um prazer receber você hoje aqui no CBN São Paulo. Eita, coisa boa. Obrigada. O prazer é todo meu e de todo o Grupo 59 que eu represento aqui hoje. Aliás, um grupo muito talentoso que eu ainda não tinha conhecido e foi uma grata surpresa. Eu fui assistir ao espetáculo no último sábado, está em cartaz no Sesc Consolação, ali na rua Doutor Vila Nova. E gostei de ver duas coisas. Primeiro, que a casa estava praticamente lotada, que é uma coisa muito bacana, e depois perceber como vocês conseguiram trazer para o musical um tema tão brasileiro e tendo como base, como inspiração, o Gilberto Gil, que eu achei muito bacana também. E observar que foi assim, uma inspiração, mas não é que vocês foram lá e foram cantar todas as músicas do Refazenda. Em cima desse álbum, vocês compuseram, então tem composições próprias para o espetáculo. E eu quero que você conte pra gente como que foi essa ideia de fazer esse espetáculo com base nesse disco do Gil. Nossa, muito bom seu comentário, porque ele identifica algo que é muito precioso pra gente, que é você olhar para uma obra como um ponto de partida para uma reflexão maior, ou até para a reflexão que a obra propõe. Que não é o Gil especificamente, mas é uma ideia de país, uma ideia de modernidade popular ou de cultura popular. Então a gente parte das canções, a gente de fato canta todas as canções do álbum, mas a gente parte delas para uma história maior, que é a história desse povo jeca, desse povo jeca total da canção Jeca Total, do álbum, mas a partir dela a gente pensa esse povo Brasil. E esse povo Brasil 50 anos depois, né? Quando o Gil criou esse álbum foi em 1975. Então a gente está comemorando 50 anos e a gente olha, nossa, esse povo, ele conseguiu essa emancipação total que a música Jeca Total propõe? Ou essa emancipação popular ainda é o nosso devir? Ainda é a nossa utopia. Então, sim, a gente parte dessas canções, a partir delas a gente compõe outras canções e a partir delas a gente cria personagens, histórias, reflexões, emoções, política. É uma obra de quem estuda e conversa com esse povo para esse povo. E não à toa, né, Miriam? O abacateiro também é um personagem. O abacateiro é nosso mito, o nosso diálogo com a natureza, né? O Gil fala que quando ele compôs Refazenda, a canção e o álbum, ele propunha um diálogo com a natureza e o aprendizado de seu ritmo. E na obra, o Jeca, da canção Jeca Total, ele cresce, ele nasce, cresce, envelhece ao longo da vida, ao lado desse abacateiro, que o inspira, que o instrui, com quem ele dialoga, como muitos de nós temos aquele cajueiro da infância, ou, enfim, todas as árvores, né? Uma figueira. O abacateiro é essa representação da natureza que inspira o Jeca em seu desenvolvimento humano. A gente chama de ecologia humana. Nossa, você falando das árvores, né? Falou aí da figueira. Tem um dos momentos da peça que eu fiquei muito emocionada, que é aquele do figo, meu filho. Exato. E é uma coisa assim, eu fiquei emocionada, eu dei aquela olhadinha pro lado, assim, e tinha muita gente emocionada também assistindo. E o que eu achei bacana, entre muitas outras coisas, foi essa história do Jeca, né? Porque a gente pega esse nome, Jeca, um povo ainda há de vingar, mas vocês trazem isso, estou aqui com o programa do espetáculo, vocês trazem isso como um símbolo, simbólico, uma coisa potente, mas não uma coisa caricata do Jeca, né? Uhum. Tocou num ponto muito interessante, porque, inevitavelmente, quando a gente fala Jeca Total ou só Jeca, todo mundo se remete ao quê? Ao Jeca Tatu, não é? E, de fato, Monteiro Lobato, na obra Urupês, lá em 1918, trouxe o Jeca Tatu
como uma alegoria de um país doente, um país ignorante, um país subdesenvolvido. E depois Mazzaropi retoma essa figura no cinema, né, eternizando o Jeca Tatu, diluindo a crítica do Monteiro Lobato, mas trazendo um humor cordial, pitoresco, né? E essas duas visões de Jeca Tatu serviram às suas elites da época, né? Porque primeiro Monteiro Lobato trouxe esse país de um fracasso da modernidade republicana, e depois Mazzaropi, que servia aquela elite que acreditava na manutenção desse povo ali como subalterno, né? O Gil, ele refaz esse mito fundador, ele faz uma refundação do mito, trazendo um Jeca que se emancipou, que sai do chão do roçado, mas que ocupa agora o plenário do Senado. E de lá para o Olimpo da imaginação. Então é uma brincadeira do Gil, mas também uma imagem muito potente de uma revisão desse povo brasileiro. E a história conta um pouco dessa história desse homem simples, dessa gente do povo, que ganha política, poética e um mundo por meio da sua arte. Aqui o Jeca Total. Representante da gente no Senado, em plena sessão, defendendo um projeto. Aliás, esse disco do Gil é muito especial porque é um disco que ele volta às raízes nordestinas dele, depois de ter passado um tempo no exílio em Londres. E acho que por isso que consegue fazer com que tanta gente que está ali assistindo se identifique, tanta gente aqui de São Paulo que tem, como eu, raízes nordestinas. E, de repente, você está ouvindo aquilo, está assistindo aquilo, está ouvindo aquele jeito de falar e está vendo um pouco da sua história também em cena, né? Ah, exato. O Gil propõe no Refazenda esse se refazer, né? Ele tinha criado todo o movimento tropicalista e aí ele foi exilado. E quando ele conhece Beatles, Jimi Hendrix, ele pensa, cara, eu quero olhar para as minhas origens, eu quero voltar lá na Banda de Pífanos, eu quero ir para o roçado do sertão baiano, onde ele nasceu, e revisitar essa musicalidade a partir da contemporaneidade. Então é aí que ele junta o Dominguinhos, que é ali o sucessor de Luiz Gonzaga, com a bateria e o violão de Beatles, enfim, e refaz isso. Então a gente traz a cultura popular, a feira, assim como o Gil, né, nessas canções que voltam lá para Tenho Sede, da Rainha do Baião, Anastácia, com Dominguinhos, Lamento Sertanejo. Ele revisita os interiores do Brasil, ao mesmo tempo que revisita o seu próprio interior. Então, quando você fala que você se identificou com a sua origem, eu acho que é esses interiores todos do Brasil, né? Que a gente volta lá ao nosso pai, ao nosso mãe, ao abacateiro da cidade, ao nosso primeiro amor. Essa revisita de si, dos interiores do Brasil e da nossa própria história brasileira. Agora, Miriam, como que é trabalhar tudo isso em grupo? No Grupo 59. Conta pra gente como que é esse trabalho. O Grupo 59 é um grupo de teatro formado há 15 anos. Nós nos conhecemos aqui pertinho na Escola de Arte Dramática da USP, como turma, como estudantes. E desde então a gente se identificou num projeto em comum e trabalhamos aí há 15 anos estudando o que é isso que a gente nomeia como brasilidade. Que expressão é essa brasileira que a gente se identifica? O que é isso? E aí, nesses 15 anos, a gente vem pesquisando diferentes correntes. Então, o que é a brasileira sertaneja? O que é o Brasil rural, negro, urbano? Né? Então, a gente foi para Jorge Amado, a gente foi para Graciliano Ramos, e agora Gil é o nosso farol. Então, são as diferentes expressões, é um grupo muito heterogêneo, de diferentes localidades do Brasil, de diferentes idades, de diferentes etnias, que se encontra na diversidade um meio afetivo, continuada de linguagem, para estudar quem somos. O que você gostaria que as pessoas sentissem durante o espetáculo e ao sair dele? Puxa vida, que pergunta é essa, cara? Olha, eu gostaria que cada um, enfim, sentisse livre
para sentir. Porque sentir, abrir o coração para uma obra, não é algo exatamente simples. Especialmente hoje, né, que a gente está hiperconectado em tudo. Parar, dar um tempo para apreciar e dialogar com algo tem sido um exercício quase revolucionário. E acho que essa é a proposta de Refazenda. Diminuir o tempo. Olhar para o ciclo do rio, olhar para o vento, sentir o vento. Essa pausa que Refazenda propõe de um diálogo com uma árvore é um convite especial para essa sua pergunta. Um convite para o sentir. Então, o que eu gostaria que as pessoas sentissem, que elas sentissem. Vocês já tinham trabalhado antes, e aí me desculpa a ignorância de não saber Imagina. isso, nessa linguagem de musical, porque muito bacana vocês fazerem um musical muito brasileiro, inclusive vou contar um bastidor aqui, levei uma amiga comigo para assistir, e quando eu falei que era um musical, ela falou, ai, mas eu não gosto de musical. Eu falei, mas não é um tipo de musical que você está pensando, e que nenhum problema, porque eu gosto, viu? Eu gosto dos musicais grandes, daqueles que vêm prontos, são montados aqui, das franquias. Eu curto também, mas é um trabalho muito diferente. É um musical muito brasileiro, que não tem nada a ver com os musicais que vêm de fora, com nada parecido com Broadway, é outra coisa. E vocês já tinham trabalhado essa linguagem? Por que fazer isso com essa obra? Nossa, que pergunta ótima, porque, de fato, você flagra aí uma história, né? A gente, como grupo, a gente trabalha há 15 anos musicalidade, né? Então, a música sempre esteve presente nas nossas composições. Mas o musical, ele é uma linguagem muito diversa. Uhum. Então, a gente imagina, assim, tem uma ideia geral de um musical norte-americano, né? Um musical da Broadway. Quando, na verdade, o Brasil produz musicais autorais, originais brasileiros há muito tempo. Verdade. Com uma diversidade e uma vigorosidade muito bonitas. Então, a gente teve na década ali, antes, 50, 60, 70, uma efervescência de teatro musical brasileiro muito bonita. A gente teve Roda Viva, O Rei da Vela, né? A gente teve produções muito históricas que marcaram a nossa história política e teatral. Depois, na década de 90, começaram as franquias norte-americanas, né, com Les Misérables, A Bela e a Fera, de anos 2000, que veio essa produção norte-americana que trouxe um benefício muito interessante ao teatro, que trouxe performance, trouxe uma profissionalização dos atores, com coreografias elaboradas e muito orçamento. Mas esse é um tipo, né? Em 2010, começaram os musicais biográficos. Então, Elis, Tim Maia, que está de volta, né? Enfim, esses musicais biográficos são muito bonitos. Da Rita Lee, que Da também é Rita Lee. maravilhoso. Mas nos últimos anos, o musical brasileiro, original, com uma ficção, uma narratividade, uma dramaturgia próprias, voltou com força. Aham. E também nos últimos anos com uma dramaturgia de musical negro muito linda, né? Com o Ray agora, com Dreamgirls, né? Mas também no teatro de grupo, com Pai contra Mãe, com Boi Mansinho do Clariô. A gente tem uma cena de teatro musical muito diversa, muito rica. E é com essa cena de originalidade que cria sua música, que cria sua ficção, que conta a nossa história Brasil, que o Grupo 59 se comunica e dialoga. Então, a gente quer trazer a nossa história, a gente quer trazer uma reflexão que nos pertença, que nos represente e que pulse no nosso sangue a nossa própria vibração, a nossa própria estética, né? Então, muito obrigada por essa pergunta e muito obrigada por ter se enxergado e enxergado a gente, Brasil, nessa peça. E vai render alguma coisa ainda a mais? Porque eu olho para o projeto e, assim, como leiga, tá? Eu enxergo muitas potencialidades. Eu acho que dava para virar documentário, acho que podia render livro, acho que podia render, sei lá, exposição, porque é muito bonito visualmente também. Eu acho que vocês têm um trabalho de figurino muito bacana. E aí, vai virar algo mais ainda? Musas do Olimpo, vocês estão ouvindo a Cássia? Por favor, façam virar. Ó, obrigada, assim, de fato a gente já tem uma história, para chegar nessa dramaturgia, o Marcelino Freire, que é um grande poeta, que
estava aqui com o livro Escalavra, entre os finalistas de Jabuti. Verdade. Escreveu um poema cênico que foi publicado pela Lei de Teatro ao Fomento da cidade de São Paulo. A gente também, nesse período de pesquisa, produziu 3 dramaturgias que são públicas. Dramaturgia de Refazenda, de Refavela e de Realce, que estão no Grupo 59 de Teatro. E a nossa ideia é fazer muito mais mesmo. Então, você citou Figurino, de Kleber Montanheiro, que também dirige e faz a cenografia. De fato, é uma obra de arte à parte do espetáculo, né? Tem aí uma carreira. E a gente aguarda os novos passos de teatros paulistanos, cariocas, soteropolitanos, enfim, do Brasil. A gente quer, sim, seguir com esse espetáculo. E, nossa, um documentário é muito rico que você traz, porque ele, de fato, tem uma jornada, esse espetáculo de pesquisa, de teatro-pesquisa, e também alguns já diálogos com a academia, com algumas pessoas escrevendo aqui na USP sobre o trabalho que foi criar esse espetáculo. Então, tomara que suas vozes sejam ouvidas e que venha mais. Quero achar aqui direitinho os horários para deixar o serviço para as pessoas. Nós estamos falando do espetáculo Jeca, Um Povo Ainda Há de Vingar, que está em cartaz no Sesc Consolação. Eu vi num sábado. É sexta, sábado e domingo? É de quinta a domingo. Quinta a domingo. Às 20 horas de quinta a sábado e às 18 horas, 6 da tarde, aos domingos e feriados. Quinta a domingo, aquele precinho do Sesc, Puxa, que é inacreditável, gente, que é mais barato do que cinema. Se você tiver a credencial plena, eles quase estão te pagando para assistir a peça. É uma coisa espantosa. Aquele cafezinho gostoso que tem ali no saguão antes. Ou seja, um programão para quem está em São Paulo ou para quem vai vir a São Paulo acompanhar esse espetáculo. Um musical genuinamente brasileiro. Jeca, Um Povo Ainda Há de Vingar. E eu quero agradecer demais a participação ao vivo com a gente aqui no CBN São Paulo, da Miriam Blanco, que é atriz do Grupo 59 de Teatro, que está envolvido no espetáculo, é a idealizadora do projeto e fez a coordenação de pesquisa, de dramaturgismo e produção artística. Miriam, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Agradeço demais, Cássia. Agradeço a sua generosidade e agradeço pelo Grupo 59 de Teatro, pelo Kleber Montanheiro, diretor, pelo Marco Fança, diretor musical. Obrigada mesmo. Nós vamos encerrando o CBN São Paulo com essa conversa sobre teatro. Se você ainda não se programou para hoje em São Paulo, para amanhã ou para os próximos dias, já tem um programão aqui na cidade de São Paulo. Tudo isso lá no Sesc Consolação. CBN São Paulo de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Yasmin Caetano e com os trabalhos técnicos dele, o nosso maestro Pascoal Júnior. Apresentação: Cássia Godoy. Um ótimo sábado para você. Te espero na segunda, a partir das 6 da manhã, no Jornal da CBN. Até lá! CBN São Paulo. CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos.